Olá, caros internautas, estamos de volta com a parte 2, Epidemiologia de fitomoléstias. As condições que afetam o desenvolvimento de epidemias. Abordando os aspectos relacionados ao hospedeiro, o primeiro que nos chama a atenção diz respeito aos níveis de resistência genética ou suscetibilidade do hospedeiro. É muito comum, por exemplo, você compra sementes de um híbrido de pimentão resistente à fitófora e quando vai plantar se apresenta suscetível. Então é preciso verificar quais os fatores que condicionaram a quebra dessa resistência. O primeiro deles que nos chama a atenção é o grau de uniformidade genética das plantas hospedeiras. Então, há uma tendência nos grandes plantios de se trabalhar o monocultivo. E o monocultivo é um atrativo todo especial para os patógenos, quando se compara a policultivos. Depois, o tipo de cultura e a idade da planta hospedeira. Então, a maior ou menor intensidade ou severidade da doença vai estar ligada ao tipo de cultura e à idade da planta hospedeira. Outro aspecto que gostaríamos de chamar a atenção é o grau de uniformidade genética de planta hospedeira, como nós podemos ver aqui num plantio dessa natureza de alface. Então, quanto maior essa uniformidade genética do hospedeiro, melhor para o patógeno e a interação que vai existir entre esse patógeno, o ambiente e o hospedeiro com a interferência humana. O cultivo de plantas hospedeiras geneticamente uniformes em grandes áreas é um verdadeiro desafio e uma grande preocupação para o agricultor em função da maior probabilidade de ocorrência de fitomoléstia em caráter epidêmico. É importante que se observe que essa uniformidade genética, as epidemias ocorrem em maior escala e em maior severidade em plantas que se propagam assexuadamente, propagações vegetativas. Já por sua vez, em cultivos autopolinizados, as taxas são intermediárias e mais baixas em cultivos de polinização cruzada. Quanto ao tipo de cultura, em culturas anuais, as epidemias se desenvolvem de uma maneira bem mais rápida do que em cultivo perene, como fruteiras e essências florestais. Daí porque toda a atenção durante o planejamento para que se tenha a ideia de quais as doenças ocorrem naquela área é de fundamental importância para estabelecer medidas de manejo adequado. Outro aspecto que se leva em consideração é a idade da planta hospedeira. Quando nós observamos fitomoléstias como as ferrugens, viroses, partes de plantas são resistentes à infecção, enquanto são jovens, tornando-se mais suscetíveis posteriormente, quando do seu crescimento, e depois tornam-se novamente resistentes quando atinge o estado adulto, o estágio adulto. Então é importante que estejamos sempre antenados para prevenir a gravidade dessas doenças. Outras doenças, como requeima da batata, causada por fitófora, pinta do tomateiro, alternária, elas têm um período de suscetibilidade juvenil durante o estágio de crescimento da planta, que é seguido por um período de relativa resistência no início do estado adulto e depois suscetibilidade após a maturação. Contudo, essas condições podem ser alteradas em função do manejo solo, água, planta e hídrico que é adotado. Qualquer condição
que possa gerar a menor instabilidade, quebrando esse equilíbrio, pode favorecer a ocorrência de surtos epidêmicos. Quanto aos fatores de patógeno, nós temos a virulência. Quanto mais virulento for um determinado patógeno, maiores serão os prejuízos e a severidade também pode ser bem maior. A agressividade, que é expressa por sua vez na virulência, também é um aspecto de fundamental importância, porque patógenos agressivos, principalmente no caso de algumas bactérias do sistema radicular, ocasionam prejuízos de grande monta. Observações também no tocante ao tipo de reprodução desses patógenos, bem como as condições ecológicas, porque é através das condições ecológicas que você pode estabelecer medidas de manejo solo, água, planta que venham desfavorecer o patógeno. E o modo de disseminação. É importante aqui mostrar o exemplo do nematóide das galhas em solo arenoso na região da Ibiapaba, na cultura da acerola. Por mais que se aplicasse um nematicida, o problema continuava. Então, teve que fazer a correção do solo, em seguida, uma boa adubação orgânica e, precedendo a tudo isso, foi recuperado o equilíbrio do solo com a aplicação de coquetel de leguminosas. A virulência versus a agressividade. Quanto maior a intensidade da doença, mais virulento e isolado. Então esse é um ponto fundamental, principalmente porque a agressividade ela está associada à velocidade no aparecimento dos sintomas da doença. Então é necessário, no caso da requeima, você sai no período da tarde do plantio, vai para casa, de repente tem um orvalho, a umidade relativa do ar se eleva bastante, chove um pouco, no dia seguinte, quando você chega, as plantas já apresentam os sinais do ataque violento da requeima. Outro aspecto de grande importância é a quantidade do inóculo próximo ao hospedeiro. Quanto maior a quantidade de inóculo do patógeno dentro ou próximo da área de cultivo, maior será a chance de uma epidemia. E aqui nós lembramos os tomaticultores que fazem o plantio escalonado. Eles têm plantios de tomate em final de safra, em processo de colheita, em início de colheita, na floração e transplantados. Então aquele que já terminou o ciclo fica se constituindo um verdadeiro laboratório para criar fonte de inócula suficiente para causar surtos epidêmicos. Patógenos policíclicos, como fungos causadores de ferrugem, míldios e manchas foliares, eles possuem a capacidade de causar grandes epidemias. Lembrar principalmente que os fungos causadores de ferrugem, eles se destacam especialmente por serem patógenos obrigatórios, Por sua vez, patógenos monocíclicos, como fungos causadores de murcha, fusário, oxísporo e carvões, Entiloma, Wigner, são mais limitados quanto a causar surtos epidêmicos. A ecologia e modo de disseminação do inóculo. Fungos causadores de ferrugens, míldios e manchas foliares, eles possuem maior capacidade de disseminação, principalmente através do vento. Patógenos que são capazes de infectar o sistema vascular ou que necessitam vetores para sua disseminação, eles possuem uma disseminação mais lenta.
Daí porque o manejo deve ser planejado de forma holística para que possa contemplar o todo, não especificamente um determinado fungo. Aqui lembramos, o cajueiro convencional é muito suscetível à antracnose. Com o surgimento do cajueiro anão precoce, passou-se a selecionar linhagens resistentes à antracnose, mas sem uma preocupação maior para o oídio. E daí o oídio passou a se constituir numa doença de grande importância, haja vista os prejuízos ocasionados, que demandou uma utilização maior de fungicidas. Fatores relacionados ao ambiente. O ambiente pode afetar a disponibilidade, o estado de crescimento e suscetibilidade genética do hospedeiro. O ambiente pode também afetar a sobrevivência, onde condições principalmente de temperatura, umidade relativa do ar possam beneficiar a esporulação, aumentando assim a taxa de multiplicação, e também pode favorecer a disseminação pelo vento, pela água, enfim, pela chuva, né? E consequentemente aumentando a taxa de germinação dos esporos e a penetração. Então, umidade, temperatura, luminosidade, pH e fertilidade do solo são fatores que devem ser tratados com muito carinho pelo produtor, principalmente quando se tratar de cultivo protegido, porque no cultivo protegido o agricultor tem inteiro domínio sobre a estufa. Então é preciso que ele observe e tenha um bom controle, um pH neutro, uma fertilidade do solo dentro da filosofia de tratar a planta e não a doença. Com relação a fatores do homem, é importante conhecer a linha do tempo, a seleção dos pontos que constituem a história daquela propriedade. O que é que foi plantado antes, quais as principais doenças, quais as medidas para o preparo de solo, se foi feita a análise, origem, e a procedência, idoneidade do material a ser utilizado, sementes e mudas, bem como as práticas culturais que são utilizadas, porque muitas práticas culturais favorecem a ocorrência de fitomoléstias. Importante também, rotação de cultura, isso é fundamental. Você não pode plantar tomate e logo em seguida querer plantar pimentão na mesma área, bem como as medidas sanitárias que você vai aplicar, tendo como foco o planejamento numa visão holística para manter as doenças abaixo do nível de dano econômico. Utilizar a resistência genética, que ainda é o meio mais barato na relação custo-benefício para combater e conviver com as doenças. E pulverizações com produtos químicos dentro daquele pensamento de ser uma atividade complementar que vai se somar ao manejo integrado de fitomoléstias. Gostaríamos de chamar a atenção que o uso de um determinado produto químico ou o plantio de uma determinada variedade por muito tempo pode levar à seleção de isolados virulentos do patógeno e conduzir a epidemias severas. Isso é um fator de grande importância, daí porque a alternância de produtos e a utilização de mais de um tipo de variedade de planta cultivado é importante. Então ficamos por aqui na epidemiologia de fitomoléstias na parte 2. Por hoje é só. Obrigado pela atenção.